Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai aqui reagir ao capítulo 5 do volume 24 de Unita Ring, que é o novo arco de Sword Art Online, né? A gente tá efetuando essa leitura aí desde o volume 21 e tá sendo uma maravilha, eu tô gostando muito do arco. E hoje a gente vai ler agora o capítulo 5 e, rapaziada, uma questão, né? Se você está aqui, deixa o like, rapaziada. Dá aquele comentáriozinho maneiro, tá ligado? Que vai ser muito bom. A gente acabou de ler o capítulo 4, né? Caso você não tenha visto o vídeo, ele vai estar aí nos cards. E, galera, vamos lá. O que aconteceu no capítulo 4? Depois de Kirito e Asuna seguirem para as ruínas, encontrarem Argo, eles caíram na cachoeira. E quando caíram na cachoeira, eles seguiram até as ruínas. E nessas ruínas eles encontraram um chefe de missão que era um chefe fantasma. E então Kirito e Alice lutam contra esse monstro enquanto Argo não aparece. Aí Argo aparece e indica para eles que o jeito de vencer aquele monstro era colocando fogo ou alguma magia na arma ou usando magia contra o monstro. Aí Kirito joga óleo em cima da arma e bota fogo na arma com a tocha que Argo lança. E sendo assim, Argo chega e enfrenta o boss e aí eles conseguem vencer. E aí Argo sobe de nível para o level 8 e eles começam a falar de comida e acabou o capítulo justamente quando eles estavam falando de comida, né? Isso é um resumão do que aconteceu. E agora vamos ir agora pro capítulo 5, que provavelmente vai ser um capítulo de muita exploração, muita questão de andar, né? Eu duvido que vai ser um capítulo épico, tá ligado? Porque o outro já foi um capítulo meio tenso e agora vamos para um capítulo mais sinistro. É isso, vamos lá. Capítulo 5, bora! €50 depois. 5. Embora não tivéssemos contado com essa luta extra, eu me encontrei com Argo exatamente como planejamos no trem no início do dia. Minha ideia inicial era voltar direto para a grande floresta Zeletelio, mas Argo disse que queria voltar para as ruínas de Styx. Havia duas razões. Uma era descobrir o que aconteceu com a missão Ancient Spirits Curse. A outra era se infiltrar em um encontro em grupo de jogadores com mentalidade estratégica que deveria acontecer no centro das ruínas às 10 horas. Olha, eu também estou intrigado. Mas este pequeno encontro também está aberto a pessoas de fora? Eu perguntei. Estávamos caminhando em direção ao portão norte das ruínas de Styx. Argo enrolou o dedo pelo cabelo enquanto respondia. Ah, tudo bem. Deve haver perto de 100 de pessoas lá. Embora nós provavelmente vamos querer ajustar nossas aparências um pouco. Verdade, isso obviamente não é equipamento inicial. E não parece que veio de Alô também, eu disse, olhando para a armadura de metal simples que eu estava vestindo. Então algo me ocorreu. Na verdade, podemos apenas tirar a armadura. Mas e Kuro? Vai ficar para fora como um polegar dolorido. À minha direita, Kuro caminhava elegantemente, uma batida majestosa facilmente. Calma aí, rapaziada. Perdi. Ah, tá. Facilmente com mais de 2 metros de comprimento da cabeça à ponta da cauda. Eu diria que quase nenhum jogador tinha seus próprios animais de estimação, então uma pantera certamente chamaria a atenção. Ah, bom ponto. Há um monte de casas vazias, então talvez você possa deixá-lo lá para esperar por nós? Acho que seria uma opção. Enquanto eu estava na escola, Kuro brincava com os outros animais domesticados. Patrulhava a cidade e aparentemente tirava sonecas por conta própria. Mais de 8 horas longe de seu dono não desfez o efeito de domesticação de animais, então imaginei que 30 minutos ou mais deveria ser bom, mas não pude deixar de ficar nervoso com isso, aqui em um território desconhecido, com muita de outros jogadores vagando por aí. Nesse caso, eu vou ficar com Kuro, Alice anunciou da minha esquerda. Eu me virei para ela. Tem certeza? Não gosto de estar no meio de multidões. Em troca, você pode lidar com o pedido de compras de Sinon para mim, ela disse, estendendo o saco de couro e a moeda. Enfiei-os na bolsa que tinha no cinto. Claro, é claro que posso fazer isso, mas sinto que não vamos encontrar balas ou pólvora. Se não está lá, não está lá. Só não desvie esse dinheiro e gaste-o em comida. Eu não sou uma criança, argumentei. Argo riu para si mesma. Não é o quê, querido? Você não é o quê? Criança?
16.5 desmente isso. Olha, até travou. Não consigo nem voltar mais ali, mano. O bot não aguentou minha pedrada. O bot não aguentou minha pedrada, não. O bot não aguentou, não, mano. O bot ficou em choque com o que eu falei. Virei para ela. Tem certeza? Não gosto de estar no meio de multidões. Em troca, você pode lidar com o pedido de compras de Sinon para mim, ela disse, estendendo o saco de couro e a moeda. Enfiei-os na bolsa que tinha no cinto. Claro, é claro que posso fazer isso, mas sinto que não vamos encontrar balas ou pólvora. Se não está lá, não está lá. Só não desvie esse dinheiro e gaste-o em comida. Eu não sou uma criança, argumentei. Argo riu para si mesma. Coloquei toda a minha armadura de metal de volta no depósito e vesti uma capa de linho áspero sobre minhas roupas. Isso me fez parecer um jogador de baixo nível que perdeu seu equipamento herdado legal depois que o período de carência terminou. Alice estava usando sua capa com capuz o tempo todo, então ela não parecia muito diferente sem a armadura. Mantivemos nossas espadas equipadas porque era muito estressante sem elas, mas as capas as mantinham escondidas de qualquer maneira. Cara, eu quero uma daquelas capas com capuz também. Só não parece certo ficar com a cara exposta o tempo todo, reclamou Argo enquanto nos aproximávamos do portão norte das ruínas de Styx. O chão ao nosso redor estava cheio e duro, quase não havia plantas. Você deveria ter mencionado isso antes. Poderíamos fazer um tecido assim em um lugar com muita grama para se soltar. Sério? Isso é feito de grama? Não apenas qualquer tipo de grama, no entanto. Então me dê esse. N não, protestei. Alice abriu seu menu de anéis. Tenho certeza de que sobrou algum tecido. Eu posso fazer para você um manto com capuz. Sério? Tem certeza, Alice? Vamos, não dê a ela esse apelido preguiçoso. Alice, velho. Kitty Boy, Alice. Porra, ela é muito pica. A Azinha, né? Pô, ela é muito pica. Preguiçoso. Hehe, eu não me importo. É divertido ter um apelido especial, disse Alice magnanimamente. Ela foi para o menu de confecção de alfaiataria e apertou alguns botões, e assim, uma capa cinza com capuz apareceu sobre sua janela flutuante. Uau, com o toque de um botão, hein? Agradável e fácil, disse Argo, impressionado. São apenas itens simples como este que podem ser feitos no menu, Alice avisou, entregando-lhe a capa. Isto é para você, Argo. Obrigado, Alice. Eu não vou esquecer este favor que eu devo a você. Argo terminou, então largou a capa sobre a armadura de couro que ela deve ter trazido de lá. Alô. Quando o capuz foi levantado, ela parecia com o velho Hat de São, exceto que suas bochechas estavam faltando aqueles 3 bigodes desenhados. Arruma um jeito de fazer a quest que você fez no Progressive, o Argo. Você sem os bigodes não é nada! Você não é o verdadeiro rato! Desenhados. Eu estava pensando em como eu iria segurá-la e desenhá-lo se eu tivesse um marcador permanente quando ela prontamente olhou para mim. Querido boy, você não deveria olhar para uma dama assim. Dê desculpe, eu murmurei e olhei para frente. De perto, as ruínas de Styx eram maiores do que eu jamais imaginara. Só as paredes externas deviam ter 30 metros de altura. Cada bloco de pedra que compunha a estrutura tinha mais de 1 metro de lado, mas eu não conseguia imaginar como eles os empilharam em primeiro lugar, ou como eles foram destruídos. As decorações no portão eram ornamentadas e sugeriam que antes de sua destruição, esta cidade deve ter sido tão bonita quanto maciça. Mas agora não havia civis ou mercadores passando pelo portão. Para minha surpresa, também não vi nenhum jogador. Pelo menos 5.000 jogadores devem ter sido convertidos em anel unitário a partir de ALO, e quase todos eles ainda tinham que estar ativos em torno das ruínas. Já passava das 9 da noite, horário nobre para os jogadores de Vromo. Eu esperava ver os jogadores saindo para caçar no deserto e retornando para reabastecer os suprimentos. Quando mencionei isso, Argo tinha uma resposta muito simples. Ah, isso é porque o Portão Norte não é tão popular. Popular? De acordo com esse mesmo wiki, pelo menos. Os caminhos são muito complexos, por isso não oferecem acesso fácil ao centro da cidade, além de os mobs não aparecerem muito ao norte das ruínas. É por isso que eu o escolhi como nosso ponto de encontro, na verdade. Mas mesmo assim, nem uma única pessoa. Ouça, Kerry Boy, nem todo alô jogador, ou jogador de qualquer outro jogo Seed ainda está jogando essa coisa. Na minha cabeça, é menos da metade, talvez 1/3.
Todos os outros estão apenas ganhando tempo, esperando que essa situação se resolva. Isso inclui os líderes das fadas em ALO. Agora que ela disse isso, essa parecia ser a resposta mais prática. O incidente foi apenas isso, um incidente. Dado que os jogadores estavam pagando uma taxa mensal para as várias empresas que administravam seus VRMMs, era praticamente de natureza criminosa. Apenas alguém realmente viciado em jogos online poderia ser otimista ou egoísta o suficiente para realmente seguir o anúncio sobre a Terra revelada pela luz celestial quando você não sabia se era verdade ou não. Aham. É isso aí mesmo, querido. E os caras que você lutou no primeiro volume dessa parada, eles estavam brincando de bolinha aí dentro, né? Eles estavam explorando o mundo pra conseguir recurso, pra quando a LO voltar estarem cheios de recurso. Ninguém vai ser... né? Os caras também que atacou a tua casa no último volume, eles estavam brincando, né? Eles estavam zoando. Porra, querido. Não. Significando que as pessoas que estávamos tentando nos infiltrar eram as que tinham essa mentalidade. Pessoas como Mokri e Schultz. Caraca, ele me refutou no outro parágrafo. Esse aí, Kawahara. Ele me refutou no outro parágrafo. Obrigado, Kawahara. Me refutado. Ao vivo. Pessoas que levaram coisas também a sério. Em algum momento parei de andar e olhei para cima para ver que Alice, Argo e Kuro estavam mais à frente, esperando por mim. Desculpe, eu murmurei, aumentando o ritmo. Depois de passar pelo portão meio desmoronado, senti que a temperatura do meu corpo caiu. O largo caminho de pedra durou apenas algumas dezenas de metros antes de bater em outra parede e se dividir para a esquerda e para a direita. Havia uma casa vazia útil por aqui, eu acho, disse Argo, assumindo a liderança. Nós a seguimos sem reclamar. As casas dentro das ruínas de Styx foram construídas como se estivessem presas no interior das muitas camadas de paredes do castelo. Era uma maneira terrível de obter luz do sol, se você me perguntasse, mas não pode ter sido por isso que a cidade caiu em ruínas. Os prédios eram grandes apartamentos de pedra que pareciam reminiscências de algumas das grandes e antigas cidades da Europa, mas quase todos estavam caindo aos pedaços, assim como as paredes. Passamos correndo por eles porque parecia que monstros, insetos e vermes haviam se estabelecido na maioria deles. A casa para onde Argo nos levou tinha um enorme buraco no teto, mas a porta da frente e as escadas internas estavam intactas, deixando um quarto no segundo andar que era utilizável. Argo e eu deixamos Alice e Kuro lá, então fomos para o centro das ruínas. A complexa série de curvas à direita e à esquerda pelas ruas me deixou totalmente desorientado, mas Argo deve ter algum tipo de sentido especial para essas coisas, porque ela nos manteve em movimento sem pensar duas vezes. Depois de caminharmos pelo que parecia ser 1,5 km, uma via navegável apareceu. Serviu como uma espécie de linha de fronteira. Assim que cruzamos timidamente a ponte em ruínas, a área imediatamente parecia diferente. Aqui havia suportes de tochas de ferro fundido em intervalos regulares, suas chamas piscando e laranja. Mas além deles, pequenas lojas de beira de estrada apareceram aqui e ali, e mais NPCs e jogadores apareceram. Ao contrário de SAO, dentro do anel unitário você não poderia chamar um cursor de alvo apenas olhando para alguém, mas todos os NPCs tinham a pele mortalmente pálida e usavam túnicas no estilo romano, então era fácil diferenciá-los. Todas as lojas vendiam materiais de baixa qualidade e não havia balas ou munições. O Bashin parecia tão forte e saudável, mas todos os NPCs aqui são realmente pálidos, murmurei. Argo deu de ombros. Quero dizer, eu entendo. Você vai ficar pálida, vivendo em um lugar como este. Honestamente, eles parecem uma raça completamente diferente. De que raça são os NPCs aqui? Não sei. É quase impossível dizer o que qualquer um dos NPCs está dizendo. Fale com eles e você verá. As únicas exceções são os lojistas. Ah, entendi. Isso era o mesmo que Bashin e Pater, então. De acordo com Sinon, os NPCs com quem você poderia falar ensinariam algumas palavras do vocabulário, e repetir a pronúncia o suficiente ajudaria você a aprender essas habilidades linguísticas. Seria bom eventualmente dominar todas as diferentes línguas tribais, mas quanto tempo isso levaria? Calma, querido. Calma. Calma, meu amigo. Calma. Tenha calma. Calma. Tem poucos dias que isso começou. Calma aí. Levaria? Eu estava considerando esse pensamento quando as barracas de rua começaram a se transformar em pequenas lojas de interior, itens, remédios e armas. Você se importa se entrarmos naquela loja de armas? Eu perguntei. Já olhei lá. Sem balas, sem pólvora e, claro, sem armas. Nenhuma surpresa também. Isso significava que teríamos que ir ao Gioro Savannah para pegar os ingredientes para a pólvora.
Aqui, o pequeno distrito comercial terminou depois de cerca de 50 metros, quando o magnífico arco apareceu. Depois de passar por ela, chegamos ao centro das ruínas de Styx. O espaço circular era cercado por grandes edifícios, como mansões de castelos e igrejas, com uma estrutura de pedra maciça como o Coliseu de Roma no centro. Numerosos arcos ladeavam sua parede externa, que estava meio desmoronada como todo o resto das ruínas, mas podíamos sentir a presença de muitas pessoas dentro dela. Caraca, ambiente legal, cara. Ambiente, vamos lá. Gostei do ambiente diferente. Tá ligado? Vamos lá. Ruína. Cidade antiga romana. Ruína. Pô, então... É tipo isso aqui, ó. Bonito, hein? Claro, de noite, né? Ó, é tipo isso aqui, ó. Só que de noite, né? Pensa de noite, tá? Deixa eu ver se tem uma foto de noite. Mas, caraca, lugar maneiro. Pensar ainda quem é no alto, né? Maneiro. Esse é o tipo de lugar, né? É tipo isso. Maneiro. Dela. Esse é o lugar para esse chamado encontro amigável? É isso, confirmou Argo. Ela se inclinou mais perto do meu ouvido e sussurrou. Ouça, se alguém lhe perguntar com que time você está, apenas diga locutor fã-clube. Esse é o grupo mais solto de todos, e eles mal controlam os membros, então é o menos provável que nos exponha. Aham, Nossa. e só para deixar claro, o locutor em questão é a voz que falou com todo mundo no primeiro dia em que terminou o período de carência, certo? A pessoa, tudo será dado. Nós Já tem um fã-clube da vozinha, que é igual a da Quinella, que falou todo aquele... Nossa, que é isso? Esse cara é rápido, hein? Pô. Vamos, eu não ouvi. Ó, certo. Mas essa foi a única vez que uma voz como um anúncio do sistema apareceu em anel unitário, então essa tinha que ser a referência. Isto estava uma voz muito sedutora, eu tinha que admitir. Ainda, esses caras devem estar mal se eles estão fazendo um fã-clube para uma voz. Nós nem sabemos se a voz pertence a um humano, ou a um deus ou a um demônio, ou se é em forma humanoide ou não. Kirito está descobrindo que ser gamer também é ser estranho, né? Não, provavelmente é disso que eles gostam. Se eu tivesse que adivinhar, Argo disse sem qualquer evidência. Ela começou a caminhar em direção ao estádio, atravessando as pedras desgastadas até o portão principal. Depois de caminhar pelo túnel escuro além dele, emergimos não nas arquibancadas, mas na própria arena. No espaço de 160 pés de largura, havia quase uma centena de jogadores circulando, como a dica de Argo havia dito. A maioria deles tinha roupas de pano, mas eu podia ver algumas armaduras de couro e cota de malha também. Com base em seus projetos, estes foram equipamentos herdados de ALO, não recém-criado. Se estes fossem os melhores jogadores dos convertidos à base de jogadores, nenhum deles havia chegado à Idade do Ferro ainda. Na extremidade norte da arena havia um palco de pedra com muitas fogueiras decorativas em cima. Quem quer que tenha criado isso provavelmente iria aparecer lá. Argo e eu nos sentamos na parede oposta para esperar que as coisas começassem. Felizmente, os outros jogadores estavam muito ocupados trocando informações para prestar muita atenção em nós. Argo, você está bem em SP e TP? Eu perguntei, apenas no caso. A cabeça do negociante de informações girou para cima e para a esquerda. Ainda tenho água daquele poço, mas não tenho tanta certeza quanto ao meu estoque de comida. Aqui, peguei 2 pedaços de carne seca de bisão e dei um para ela. Ah, obrigada, ela disse, aceitando, mas ela não colocou na boca. Mesmo com você, porém, não me sinto bem em pegar algo de graça. Bem, acostume-se. Você não pode ser um de nós e ficar preso a pequenas coisas como quem deve o quê. Você pode facilmente morrer de fome e sede neste lugar. Então água e comida são como recursos compartilhados, na minha opinião. Um de nós, hein? E a frase faz meus ouvidos ficarem todos espinhosos, ela. Disse, o que eu achei que fosse uma combinação de espinhos ou cócegas. Com essa nota misteriosa, Argo foi em frente e mordeu a carne seca, e eu me juntei a ela. O sabor da carne de bisão que eu tinha colhido da savana de Jeioru era bastante semelhante ao da carne bovina. Não era tão gummy como o urso das cavernas espinhoso e era mais fácil de comer. Argo estava aparentemente com muito mais fome do que ela deixou transparecer, porque ela terminou seu charque em pouco tempo. Então ela puxou algo que parecia uma fruta longa e estreita de seu saco de cintura. Ela torceu a haste cilíndrica e em seguida levou aos lábios.
Havia algum tipo de líquido dentro. Água? Oh, o que é isso? Perguntei assim que ela terminou de beber. Argo enfiou o caule de volta para cobri-lo e respondeu. Há um poço um pouco ao sul desta praça central, e há uma árvore crescendo ao lado dele. O NPC que administra o poço dá uma fruta para cada jogador, que você pode usar como cantina. Mas não dá muito. Bem, é verdade que mesmo conseguir recipientes para a água não é fácil, eu observei, impressionado. Eu materializei o jarro de cerâmica que Azuna tinha feito e bebi um pouco de água dele. O jarro continha 3 vezes mais do que aquela fruta, mas era pesado e frágil, então eu não podia deixá-lo ao alcance do meu braço. Eu queria uma pele de couro mais leve e resistente, mas havia muitas prioridades mais altas no momento. Entretanto, já se aproximavam das 10 horas e surgiram murmúrios à frente da multidão. Olhei para cima e vi 4 pessoas subindo os degraus à direita do palco. O primeiro era um homem alto com armadura cravejada e uma espada de uma mão. O segundo tinha uma armadura de e uma cimitarra. O terceiro tinha uma armadura de pano, mas uma enorme espada de 2 mãos nas costas, enquanto o quarto era esbelto, com um capuz branco. Uma mulher, talvez. Eles estavam a quase 150 pés de distância, então eu não conseguia distinguir os detalhes de seus rostos. Ei, vamos chegar mais perto, eu sussurrei para Argo e comecei a me inclinar para fora da parede, mas ela me segurou. Tudo o que precisamos é ouvir suas vozes. Não faça nada para se tornar mais visível. Sim, senhora. Quando um negociante de informações com experiência em infiltração lhe deu um conselho como esse, você o seguiu. Treinei meus ouvidos nos alto-falantes com a intenção de captar cada palavra. Ei, pessoal, vamos começar, disse o primeiro homem a subir ao palco, o da armadura cravejada. Sua voz era alta e clara. Eu sou a pessoa que organizou este evento informal. Eu sou Olgar e dirijo um grupo chamado Absolute Survivor Squad. Muito obrigado a todos vocês por estarem juntos. Não reconheci seu nome, mas senti uma onda de nostalgia familiar e reconheci a fonte imediatamente. Na cidade de Tobana, no lado norte do primeiro andar de Aincrad, havia um palco circular semelhante, embora muito menor que este, e foi lá que a primeira reunião de estratégia do chefe foi realizada. Um espadachim chamado Diavel abriu o caminho e se apresentou com um estilo alto e alegre. Meu nome é Diavel, e gosto de pensar que estou interpretando um cavaleiro. Alguém na multidão gritou de volta, aposto que você gostaria de poder dizer que está interpretando um herói. E arrancou risadas do público. Um simples comentário de Diavel ajudou a aquecer a multidão, e lembro-me profundamente de sentir seu carisma naquele momento. E agora que pensei sobre isso, Argo veio primeiro a mim como um procurador para ele. Ela disse que ele queria comprar minha Neal Blade mais 6. Ele finalmente ofereceu cerca de 30.000 col, uma quantia enorme, mas eu recusei todas as ofertas. Às vezes eu pensava naquele evento. Se eu tivesse vendido minha espada, Diavel não teria corrido um risco tão grande tentando obter o bônus do último ataque no chefe do andar e não teria morrido como resultado. Afastei aquele sentimento momentâneo e ouvi Olgar continuar. Agora o Kirito do anime... O Kirito do anime não faz ideia o porquê que o Diavel queria o last hit do boss. Essa é a true, infelizmente. Ô filme de Progressive. Você teve a chance, você jogou no lixo. Continuar. Deixe-me apresentar esses outros caras legais que ajudaram a organizar este encontro. Primeiro de tudo, o líder dos comedores de erva, Dicos. O homem com a cimitarra ergueu as mãos, e uma aclamação se ergueu. A seguir, o líder do anunciador fã-clube, Suburo. Aplausos para o usuário de espada larga foram mais reservados, mas as vozes e aplausos foram mais profundos e mais masculinos. Por último, o líder da Virtual Study Society, Mutazina. Cara! Fala dela, caralho! Fala dela! Pô, tá maluco, cara! Tá maluco, cara! Chegamos nela, cara! Parou de ser lenda urbana pra mim! Finalmente conheço essa mulher! Pô, mano! Que isso! É isso, então ela é a líder da Virtual Study Society. Então vamos lá. A gente tem 4 guildas, então. A gente tem a Absolute A gente tem 4 guildas, né? A gente tem a Absolute Survival Squad, né? Temos os Comedores de Erva. Bizarro esse nome, inclusive. Parece que é um bando de maconheiro. Anunciador de fã-clube. E temos a Virtual Study Society, que é a sociedade do estudo.
Estudo do quê, cara? Estudo do o quê, Mutacina? E a líder é a Mutacina. Mas estudo do quê, cara? E com essa pouca tradoeira. Tô estudando o quê? É um grupo de estudantes? Tá estudando o universo? O que é a Virtual Study Society? Tô curioso. Mas é isso, temos que botar a assinar já. A primeira Falhar já foi. percorreu a multidão como um coletivo Ken, mas essa confusão durou apenas até Mutazina puxar o capuz para trás, expondo longos cabelos negros e pele branca pura. Mesmo a esta distância, eu podia dizer pelo seu ar e pela reação que ela era uma beleza considerável. Mais de 90% da reunião era masculina, e eles explodiram em aplausos e assobios mais altos ainda. Mutazina acenou com as mãos alegremente, trabalhando-as em um frenesi. Quando a multidão se acalmou, Olgar deu um passo à frente novamente. Nós vamos liderar a discussão hoje. Infelizmente, eles estão dizendo que o time Falks foi exterminado ontem à noite, então eles não estão aqui. Murmúrios ecoaram pela arena. Eu não tinha ouvido falar desse grupo. Olhei para Argo, mas ela apenas desviou os olhos e não disse nada. É a galera que tu matou, querido. É a galera que teu grupo matou na última parte. No último... Caralho, aí é pica, chefe. Aí é brincadeira. Nada. Vozes da multidão exigiam uma explicação, mas a resposta que Olgar deu foi inútil. Infelizmente, também não conheço os detalhes. Aparentemente, as pessoas em Falks convidaram alguns outros para deixar as ruínas com eles ontem à noite, e parece que eles entraram em uma batalha de grupo em algum lugar ao norte e perderam. Alguns jogadores mais próximos de nós discutiram essa notícia entre si. Norte, tipo, contra o Bashin? Esses caras são perigosos. Houve pessoas que desafiaram o Bashin durante o período de carência, quando ainda tinham seus equipamentos herdados para usar e suas melhores habilidades, e todos foram chutados. Não há como Falks não saber disso. Por que eles se envolveriam em uma aposta tão perigosa? Enquanto eu escutava a conversa, uma sensação de mau presságio tomou conta de mim, mas eu a empurrei para baixo e a ignorei, tentando me concentrar no palco. Olgar deu um passo à frente, a luz das chamas refletindo nos pinos de sua armadura. A qualquer custo, ele gritou. Tudo o que posso dizer agora é que anel unitário não vai ser simples ou fácil. Esta é a terceira noite desde que o incidente começou, e ainda não há nenhum sinal de restauração do jogo, de acordo com Ymir. Então vamos alcançar a terra revelada pela luz celestial, nós alô pessoal, e resolvam essa coisa de dentro. Aplausos de excitação e concordância saíram da multidão, enchendo a vasta arena. Meus amigos e eu, incluindo Argo, éramos tecnicamente parte do alô pessoal, o que tornou nosso objetivo igual ao de todos os outros aqui. Não estávamos tentando passar à frente de ninguém, como o grupo de Mokri no primeiro dia, e se tivéssemos a chance de cooperar com os outros, deveríamos fazê-lo. A razão pela qual construímos uma cidade na floresta foi para que o alô os jogadores que saíssem daqui nos viriam como primeiro posto de controle em seu caminho, contanto que pudéssemos nos proteger contra um terceiro ataque. E ainda, esperei pela próxima declaração de Olgar, incapaz de dissipar a sensação de mau presságio, mesmo enquanto a mantive sob controle. Quando o fervor diminuiu, o espadachim alto voltou ao seu tom leve e amigável anterior. A intenção do encontro amistoso desta noite é aprofundar os laços e o compartilhamento de informações entre nossas 4 equipes, que decidiram jogar cooperativamente. Também temos comida e bebida, então carregue seu TP e SP o quanto quiser, contanto que você goste de carne de coelho e das ervas e frutas locais. Houve outro aplauso da multidão. Vários vagões de madeira que claramente haviam sido construídos com a habilidade de carpintaria saíram dos túneis de cada lado do palco. Os ingredientes que Olgar humildemente menosprezou tinham sido devidamente cozidos, porém, e as grandes panelas e pratos vaporizados com temperos perfumados e atraentes. Onde eles estão conseguindo essas especiarias? Eu perguntei. Eles estão vendendo nos mercados lá fora, respondeu Argo. Eu fiz uma nota mental para comprar alguns antes de sairmos. O único dinheiro que eu carregava vinha da Sinon, mas eu tinha certeza de que conseguiria o suficiente para comprar especiarias vendendo alguns dos materiais do meu inventário. Enquanto eu estava muito curioso sobre a comida, roubar comida de graça enquanto eu deveria estar me infiltrando em uma reunião era o cúmulo da falta de educação. Por enquanto, eu tinha visto a atitude geral e as capacidades dos convertidos alô-jogadores que estavam levando o jogo a sério. Isso foi uma recompensa suficiente. Tem certeza que você não quer comer antes de irmos? Argo sorriu. Eu dei a ela um olhar severo. Não estou interessado em dar-lhe provas para sua fazer isso, eu disse, cortando meu desejo pelos pratos e voltando para o túnel pelo qual passamos. Mas então, uma luz roxa azulada iluminou as pedras aos meus pés. Vá, o que é isso? Argo e eu voltamos alarmados. Mas nenhum dos 100 nos ouviu, eles estavam gritando sozinhos. Esta não era uma parte pré-determinada dos
Eventos da noite. Fiquei na ponta dos pés e observei o chão com cuidado. Não eram as próprias pedras que brilhavam, mas uma textura complicada flutuando sobre a própria pedra. Consistia em muitos anéis, padrões e símbolos, assim como um círculo mágico, murmurei, seguindo as linhas com os olhos até o meio da arena. Havia uma enorme crista ali, brilhando mais do que o resto, o centro do círculo. Havia um círculo mágico de 150 pés preenchendo completamente a arena circular, em outras palavras. Dentro a LO, isso seria considerado um grande feitiço, acima da categoria de magia regular. Ou talvez até além disso, um grande feitiço. Acima da categoria de magia regular, ou talvez até além disso, um grande feitiço. O símbolo no centro abruptamente começou a se mover por conta própria. Ele se contorceu, ondulou e rodou. Em instantes, cresceu para um pilar de luz com mais de 10 metros de altura, depois se separou e desmoronou, formando uma nova silhueta bizarra. Uma cabeça estreita coberta de espinhos sem fim, cabelo comprido, emaranhado e torturado. 4 braços com 2 articulações cada. A parte superior do corpo de uma mulher magra e a metade inferior de antenas se contorcendo. Era um monstro que poderia ser descrito apenas como algum deus obscuro e desviante. Ele ergueu os 4 braços bem alto e gritou algo em alguma linguagem desumana. Orbes preto-azulados cresciam de suas palmas abertas. Magia? Que? Quem? Por quê? Onde? Perguntas explodiram em minha mente como faíscas. Este foi claramente algum ato malicioso de magia. O melhor método de lidar com isso seria atacar o lançador e interromper o feitiço, mas identificá-los nessa multidão seria difícil. Kerry Boy, temos que ir, Argo gritou, e ela começou a correr para a saída norte. Mas meus instintos me disseram que ela não chegaria a tempo, então eu agarrei a gola de seu capuz e a segurei, puxando minha espada. Fique escondido, eu gritei, bem quando um grande número de projéteis leves disparou das palmas do deus desviante. Eles fizeram um horrorolá. Gritam enquanto eles disparam, cada um em sua própria trajetória complexa. Eles atingiram jogadores de todos os tipos, aqueles que ainda estavam em choque, aqueles em terror abjeto e aqueles que tentaram fugir. Foi uma magia de retorno de nível extremamente alto. Aqueles que foram atingidos não caíram imediatamente, mas certamente foram atingidos com algum tipo de debuff ou efeito de dano atrasado. Eu não tinha vontade de descobrir quais eram esses efeitos. Eu levantei minha espada, rastreando 2 tiros que vieram em minha direção. Era impossível evitá-los, e nenhuma armadura os bloquearia também. Mas se a mágica aqui funcionasse na mesma lógica de ALO, havia uma maneira de lidar com isso. A habilidade especial não sistêmica que desenvolvi enquanto jogava em Alfheim, explosão de feitiços. Magia em ALO, acumulações de luz disparadas de um conjurador, não tinham forma física como regra geral, então era impossível bloquear com espada ou escudo. Mas bem no centro do feitiço havia uma caixa de dano não maior que a largura de um pixel, que se atingida por dano não físico, poderia quebrar o feitiço, às vezes. Por algum motivo, SAOAS habilidades de espada de S existiam em anel unitário, mas eu ainda não tinha confirmado se eles detinham malueitos de dano elemental de. No momento eu só tinha que confiar que eles iriam. Observando as rajadas de luz caírem sobre mim de um ângulo, preparei-me para liberar a habilidade de espada de 2 partes arco vertical. Mas eles não seguiram parábolas simples, eles balançavam e se curvavam como bolas dos dedos. Seria quase impossível destruir ambos com uma habilidade de espada de 2 partes. A melhor escolha seria desistir de um e se concentrar em destruir o outro. Em vez de... Com essa decisão de fração de segundo tomada, mudei para Sonic Leap, pulando em direção a um dos projéteis caindo sobre mim. Dentro ALO, esta habilidade de espada adicionou dano de vento ao seu efeito físico. Confiando que faria o mesmo em anel unitário, apontei para o centro da luz. Grind, gritei, cortando. Parecia esmagar um caroço extremamente pequeno, mas duro. O ponto de luz azul escuro se dividiu no ar como um líquido viscoso. O outro projétil, no entanto, fez uma curva brusca no ar e atingiu a base do meu pescoço. Uma sensação extremamente estranha, nem calor nem frio, apertou minha garganta. Era como ser estrangulado pela garra de algum demônio transparente. Eu cerrei meus dentes e aterrissei do meu salto, então me virei. Argo, você está bem? Eu perguntei. Ela estava recuada contra a parede, olhando para mim com olhos enormes. Ela guinchou, eu estou bem, Kerry Boy, mas você? Conversamos depois. Vamos chegar a um ponto onde possamos escapar a qualquer momento. Se o lançador perceber que eu detonei aquele, estamos em apuros. Entendi, Argo respondeu. Nós nos agachamos e saímos correndo, parando perto do túnel de saída para que pudéssemos monitorar a situação. Naquele momento, o deus ameaçador pairando sobre o centro da arena derreteu na noite. O círculo mágico no chão se contraiu enquanto girava, depois desapareceu. Entre as carroças tombadas e a comida espalhada pelo chão, os jogadores ficaram parados em choque e horror. Eventualmente alguém disse, ei, seu pescoço. Com isso todos observavam abaixo do queixo do jogador mais próximo, ou sentiam em seus próprios pescoços. Sem pensar, olhei para o pescoço do homem que estava mais perto de mim e vi algo que parecia um anel preto alojado em volta dele, mas isso não estava certo. Era um padrão de anel desenhado diretamente na pele. Tentei olhar para meu próprio peito, mas obviamente não conseguia ver meu pescoço e não tinha espelho. Quando olhei para Argo em vez disso, ela apenas
Acenou de volta para mim nervosamente. Aparentemente o anel estava no meu pescoço também. Mas por enquanto, não perdi nenhum HP, MP, TP ou SP, e não senti nenhuma sensação com meu avatar. Que tipo de debuff foi? E como foi possível usar um feitiço tão grande neste ponto inicial do jogo? O que diabos você pensa que está fazendo? Alguém gritou do etapa. Olgar, Dicos e Tsuburu tinham suas espadas desembainhadas e apontadas para Mutazina, a única mulher do grupo. Mutazina, você nos disse que ia colocar um buff enorme para animar a multidão. Isso é obviamente algum tipo de debuff. Isso não é engraçado, nem mesmo de brincadeira. Olgar rugiu, mas Mutazina não se intimidou nem um pouco. Ela caiu contra seu longo cajado e respondeu com calma e intensidade. Não é uma brincadeira, claro. Tudo isso foi planejado. Planejado. Então você aceitou a oferta de ter esse encontro só para poder lançar essa magia em todos nós? Isso é o que eu te disse. Não há outra razão para eu ter escolhido participar de uma reunião tão inútil, não é? Essa declaração foi recebida com uivos de fúria aqui e ali na multidão. Dane-se. Tire essa magia estúpida de nós. Você acha que pode vencer 100 de nós juntos? Estimulado por sua raiva, Olgar deu um passo à frente. Você os ouviu. Desfaça-o. Debuff. Ou então resolveremos esse problema de uma maneira diferente. Claramente essa maneira diferente significava matar a pessoa que lançou o feitiço. Na deixa de Olgar, Dicos e Tsuburu cercaram Mutazina pelos lados. As pessoas na arena se aglomeraram mais perto do palco. Isso colocou um pensamento na minha cabeça. Em outros lugares da arena deveriam estar outros membros do grupo de Mutazina, a Sociedade Virtual de Estudos, não é? Ela tinha colocado aquele debuff neles também? Ou ela conseguiu que todos os seus companheiros evacuassem antes que ela começasse a magia? Eu não estava prestes a obter a resposta para isso. Qualquer que fosse o efeito que esse debuff tivesse, seria impossível para ela evitar ataques simultâneos enquanto cercada assim. Mutazina provavelmente esperava ser morto aqui, deixando o anel unitário para sempre e deixando apenas este mistério sem resposta. Tudo bem então. Vamos resolver o assunto com nossas próprias mãos. Olgar gritou. E ele puxou sua espada. Ao mesmo tempo, a espada de duas mãos de Tsuburu e a cimitarra. Didicos começaram a brilhar com habilidades de espada. Mutazina simplesmente ficou ali parada, ergueu seu longo cajado com uma mão e depois o jogou no chão. A ponta inferior fez um agudo caraca. Instantaneamente não consegui respirar e caí de joelhos. Era como se algo pegajoso tivesse bloqueado minha traqueia. Eu apertei meu mãos na minha garganta, tentando desesperadamente respirar, mas eu não conseguia forçar o ar para dentro ou para fora. Através do meu pânico repentino, pude ver que os agressores no palco e quase uma centena de jogadores ao redor da arena estavam todos lutando no chão em agonia. Havia um leve brilho azul sobre o grupo, a luz fraca de todos os anéis brilhando ao mesmo tempo. Meu pescoço provavelmente estava fazendo o mesmo. Na minha barra de HP, não havia dano contínuo, mas eu podia ver um ícone debuff no lado direito que parecia mãos em volta de uma garganta. Queri menino. Argo saltou para o meu lado e me deu um tapa nas costas, mas não desalojou a sensação de algo bloqueando minha garganta. 10 segundos, 20. Eu podia sentir o pânico ficando maior e mais escuro dentro de mim. A sensação de sufocamento era realmente real. Eu sentia que meu corpo na vida real também não estava respirando. Mas isso era possível? Se fosse possível parar a respiração de um jogador apesar das muitas camadas de proteção embutidas no Amuseri, isso era SAO tudo de novo. Eu balancei minha mão direita, tentando abrir meu menu de toques. A única maneira de escapar dessa agonia era sair. Depois de algumas tentativas fracassadas, finalmente consegui abri-lo e procurei o ícone do sistema entre os 8 no ringue. Então houve outro autocaraca. Só assim, minhas vias aéreas estavam limpas novamente. Eu estava me afogando no ar, sugando-o para os pulmões do meu avatar, com as mãos pressionadas no chão. Vários segundos depois, quando eu finalmente estava saindo do meu estado de pânico, Argo agarrou meu ombro e me puxou para cima. Você está bem, Keriboy? Sim, eu estou bem, eu respondi fracamente. Antes de olhar para o palco novamente, verifiquei para confirmar que o ícone debuff havia desaparecido. Olgar, Dicos e Tsuburu estavam todos congelados, curvados de 4. De pé majestosamente acima deles, Mutazina me lembrou um pouco, apenas um pouquinho do administrador, que governava o reino humano do sub... Tu tá maluco, moleque? Essa mulher é amedrontadora, pô! Ela literalmente colocou uma caceta de guilda nesse início de jogo, terceiro dia, com uma magia de não sei o que, colocou todo mundo de joelho pra ela e invocou um demônio que quase matou todo mundo, pô. Cara, isso é um absurdo. Caralho. 100 homens, mano. Tá maluco? Acho que essa é a apresentação mais da hora de um vilão em Sal, pensando em relação à escala de poder, né? Da hora. Caralho, mano. Doideira essa skill. Pô, eu tô muito em êxtase. Que é isso? Que mulher. Submundo como chefe da Igreja Axion.
Apesar de ter acabado de parar a respiração de 100, ela não estava se gabando nem com medo do que tinha feito. Sua única exibição externa foi um sorriso pálido. Foi preciso uma vontade de ferro para fazer algo assim. Você entende agora? Ela perguntou friamente, acenando com a mão esquerda. O feitiço que coloquei sobre todos aqui é chamado de Laço dos Malditos. Você acabou de experimentar seus efeitos por si mesmo, e uma vez que foi lançado com sucesso, sua área de efeito e duração são infinitas. Os outros jogadores na arena murmuraram horrorizados. As palavras, de jeito nenhum, escaparam da minha garganta. Infinito, sem fim. Então, toda vez que Mutazina batesse no chão com a coronha de seu bastão, todos os jogadores aqui seriam incapazes de respirar, não importa onde no mundo eles estivessem? O murmúrio ficou cada vez mais alto até que Mutazina ergueu seu cajado, silenciando todos eles. Mas não tenha medo. Eu não lancei esta magia sobre todos vocês para atormentá-los. Assim como você, eu quero vencer este jogo. Estou simplesmente seguindo o caminho mais eficaz para conseguir isso. Mais efetivo? Rosnou Tsuburu corajosamente, ficando de pé instável. O caminho mais eficaz é ameaçar seus colegas jogadores com magia sádica? Há outros membros de sua sociedade de estudo virtual. Aqui não há? Membros. Mutazina repetiu, depois riu. A razão pela qual você escolheu se encontrar neste lugar foi por causa de um alinhamento temporário de metas, não foi? Deixe-me ser claro, você pode cooperar agora, mas quanto mais próximo o objetivo se tornar, mais nossas equipes competirão umas com as outras. No final, até os jogadores de uma equipe lutarão e matarão uns aos outros. Mas enquanto minha magia estiver ativa sobre você, podemos evitar essa situação. Você vê, este é o melhor e mais eficaz meio de chegar à linha de chegada, não é? Caralho. Ela é pica, mano. Que isso, ela aí. Caralho. Ela é sinistra, tá? Caraca, mano. Esse cajadinho aqui, mano. Toda vez que ela faz o brau, é o capeta na terra, né? Caraca, ela é muito maneira. Aqui os caras, né, ajoelhados. Pô, ela é muito maneira. Cara, que apresentação maneira, tá? Caraca, mano. Que hype que eu tava, o hype tá sendo correspondido. Tô gostando. É isso que eu queria. Branco, uma mulher, talvez. Eles estavam a quase 150 pés de... Não, não. E voltou muito. Lá embaixo. Calma, já passei por... É muito, né? Aqui essa bem. Ih, mano. Vindo de seus lábios. Suburo não sabia. Quase soou brincalhão vindo de seus lábios. Suburo não sabia o que dizer. Em vez disso, Dicos falou do assento de suas calças. Claro que isso não é verdade. Nós confiamos um no outro. Eu, Ogari e Tsuburu estamos nisso juntos. Se no final se tornar uma corrida, nunca trairíamos ou mataríamos uns aos outros. Vamos nos ajudar até o último momento, então nos alinharemos para correr até o fim e parabenizar o vencedor. Não é assim que os VRMMs funcionam? Seus ombros esbeltos balançaram com um riso. Me desculpe, é que, isso é tão ridículo. Confiar? Felicitar? Você realmente acha que essas coisas acontecem aqui, neste mundo virtual? Onde sua voz era alegre antes, de repente ficou tão fria como se estivesse envolta em gelo. Claro que não. Seus olhos negros olharam para os jogadores na arena. No mundo virtual, pelo menos nos VRMMs do Decide, coisas como confiança, amor e salvação não são nada mais do que ilusões. As únicas coisas que são reais são o ódio, a traição, o engano e o desespero. Afinal, a origem de todos os mundos virtuais de mergulho completo é Espada Arte Online. Um inferno puro que levou 4.000 vidas com ele chutando e gritando. Eu tive que cerrar os dentes para não gritar. O que você saberia? Um grande número de jogadores havia perdido a vida em Aincrad. Em termos de vítimas das ações de uma única pessoa, foi sem dúvida uma das maiores atrocidades já cometidas na história da humanidade. Mas ódio e desespero não eram as únicas coisas que existiam naquele mundo. Se isso fosse verdade, então eu não estaria ainda com Azuna, Silica, Liz, Klein, Ágil e Argo. Todos os jogadores que conheci em Aincrad. Eu já entendi que você quer fazer totalmente um personagem antagonista que seja totalmente antagônico ao que o Kirito e a série Sword Art Online setou até aqui, tá, Kawahara? Não precisa deixar mais óbvio, caraca. Isso aqui é literalmente ele deixando claro, explicando direitinho o que foi o discurso da Mutacina, né? Caraca, ainda bem que anime não tem essa confirmação, né? É meio óbvio. Aincrad, mas
voz fria de Mutazina não continha nada além de zombaria em meus pensamentos. A escuridão Zaldeu à luz só se espalhou pelo Decide Nexus e se multiplicou. Agora esses mundos infinitos se uniram em um. Dentro do anel unitário, a escuridão será comprimida novamente, e quando sua densidade ultrapassar seu pico, algo novo resultará. Algo ainda mais escuro e profundo. E eu quero ver isso. Então, como se estivesse se lembrando de algo, ela acrescentou. Claro, também há membros da Virtual Study Society aqui. Eles concordaram em ser exposto ao laço dos malditos. Pode parecer contraditório, mas existe uma conexão inabalável de confiança entre nós. E é por isso que tenho certeza de que você também será capaz de encontrar essa confiança. Um silêncio pesado que durou uns bons 10 segundos ou mais caiu sobre a cena. Foi Olgar, sentado no palco, que finalmente quebrou. O que é que você quer que façamos? Nós todos não estávamos dizendo isso? Quero que juntemos nossas forças e trabalhemos juntos em direção ao objetivo do jogo, a terra revelada pela luz celestial, disse Mutazina como capitão de um time esportivo. Ela riu, mas é claro que será necessário um roteiro tangível. Não se preocupe, nosso primeiro objetivo já está claro. Meta, Olgar, em seu discurso introdutório, você disse que a equipe chamada Falks foi exterminada ontem à noite. Não foi um monstro-chefe nem o Bashin que os matou. Em uma grande floresta a leste dessas ruínas, distante a montante do rio Maruba, eles atacaram uma fortaleza construída por outra equipe e foram derrotados. Enquanto os jogadores retumbavam e murmuravam novamente, senti o pressentimento de antes e percebi que o que temia era verdade. A equipe que eles chamavam de Falks era claramente a liderada por Schultz que atacou a cabana ontem à noite. E Mutazina trazer esse assunto agora só poderia significar uma coisa. A primeira coisa que você vai fazer é destruir essa equipe. Declaração de guerra! Vai rolar uma guerrinha aí entre a Mutazina e entre o grupo do Kirito, né? O grupo do Kirito Town. Vai ser da hora. Caraca, já está... O clima já está estabelecido, rapaziada. Kirito já não vai com a cara dessa mulher. Essa mulher não vai com a cara do Kirito e a galera do Kirito, porque atacou a equipe do Falcons. Ela já mostrou que é mais foda que todo mundo. E ela mandou pra todo mundo que agora é o momento. Então, tipo assim... É guerra! Equipe, por que faríamos isso? Dicos protestou. Apenas use sua magia neles e faça deles seus escravos também. Por que não? Mutazina apenas deu de ombros. Não é fácil ter sucesso em lançar Nooze of the Accursed. Os movimentos são longos e o círculo mágico é impossível de perder. Não funcionará de maneira eficaz sem a situação e o público certos. Como um grupo de pessoas que acreditaria em uma mentira fácil sobre lançar um grande feitiço buff em uma reunião inteira. Olgar e os outros ficaram atordoados em silêncio. A bruxa de cabelos pretos continuou gentilmente, não me dê esses olhares. Não é que você fosse especialmente estúpido. É que o inimigo que vamos enfrentar é especialmente poderoso. Veja, com base naquelas florestas ao norte, a grande floresta Zeletelio, não é outro senão a equipe de Kirito, o espadachim negro. 6. Eram 10h40 da noite. Acabou! Cara, o que eu tenho que dizer desse capítulo, né, cara? Gostei muito desse capítulo. Eu gostei de como eles setaram, primeiramente, como que é o ambiente dessa cidade, né? Dar essa diversidade pro Little Ring. Eu gostei muito dessa parada de ser uma parada meio ruínas romanas, essa coisa, sabe? Mais antiga. Eu acho que vai ficar muito bonito na animação. E só de imaginar isso já é incrível, né? Eu quero ver ilustrações sobre isso, tá ligado? Eu gostei muito da apresentação também da Mutazina e dos outros caras ali, sabe? Eu acho que o Reiki aqui, ele fez uma das melhores apresentações de antagonista do Sword Art Online, né? Porque se você for pensar a introdução da administradora, ela vem muito pelo ar de que você já conhece ela de antes, sabe? A Quinella tem essa coisa, né? Que você, tipo, você já sente a pressão da Quinella pelo que ela faz durante os volumes que ela não aparece. Quando ela aparece, você já tem todo aquele negócio já apresentado pra ela, né? Aqui na Mutazina não, a gente teve uma cena que a gente pensou que ia ir pra um lado e foi pra um lado totalmente diferente, né? Com um ser nada a ver aparecendo no meio do discurso e ela gerando uma intriga interna, meio uma coisa Game of Thrones, meio uma traição ali no negócio, falando que vai fazer e vai acontecer, anunciando essa guerra, e o capítulo termina justamente com ela anunciando que vai até a equipe do Kirito, Espadachim Negro, dando todo esse intuito de
de um inimigo mesmo a se enfrentar. E eu gostei também do mínimo detalhe, né, que a Mutacina, ela acredita que os laços não são reais, eles são apenas ilusões, porque o que ocasionou esses mundos existirem foi um mundo de um incidente, né, do Sword Art Online, ou seja, um mundo de caos. Ou seja, a Mutacina, ela acredita firmemente que tudo que vem da Seed se constrói numa parada... Perdi meu raciocínio. Caralho. Não compara Sal com GOT não, por favor. Pô, não tô comparando Sal com GOT, cara. Não tem nada a ver. Eu só tô falando do quesito de pessoas se traindo. Não compara o Sal com o GOT. Meu Deus. Pô, eu perdi minha linha de raciocínio. Eu tava falando, cara. Eu perdi minha linha de raciocínio. Tava falando... Pô, mano, me perdi, cara. Tá. Lembrei. Ela acredita que tudo que vem dessa Seed, né, desse mundo da Seed, ele vem de um lugar que foi de caos e desespero. Ou seja, tudo que tem ali, as pessoas tiram como felicidade e ilusão, eles tiram como desespero. Isso é interessante porque vai todo ao contrário do que o Kirito acredita. Dando essas dois paralelos, né? Enquanto o Kirito ele acredita que os laços são reais, a Mutacina não acredita. Esse é o motivo pessoal que vai fazer o Kirito lutar. É muito mais fácil você ter um motivo pessoal do que de fato você ter um motivo apenas de temos que enfrentar ela porque ela é má. Sabe? Ela tem o Kirito tem um motivo pra enfrentar ela. Gostei muito dessa introdução. Tipo, pra Sal tá muito bom, cara. Gostei muito dessa introdução. Achei muito legal. Achei muito divertido. Tô gostando muito do arco do Elden Ring. E eu estou hypado pra ver o circo pegando fogo a partir de agora. Porque agora já tá claro que eles vão ser atacados. Né? Não sabemos quando. Porque o Kirito tá literalmente ali no rolo. Tá ligado? Eu quero saber como que o Kirito vai sair dessa. Não sei se ele vai ser observado. Porque possivelmente ele vai fugir. Vai ir até a Kirito então avisar a rapaziada. E quando ir pra avisar, a Mutacina vai estar perto. Trenço. Mas é isso. Não esqueça de deixar seu like. Deixar o seu comentário do que você achou dessa introdução da Mutacina. E tamo junto. Até a próxima.